eu anotei, parei, 58 malefícios fisiológicos, meu Deus, do uso de GLP-1 e GIP. Eu anotei um ou outro. Eu anotei 58. Parei, mas percebi que passava de 80. Meu Deus do céu. Agora eu não encontrei um benefício fisiológico. Um único, a não ser farmacológico. Que farmacológico é o que o cara emagreceu, que ele acha que está saudável. Que é o que a gente vai discutir no próximo bloco. E na cabeça dele, ele está saudável. Tá, doutor, mas você falou ali da diabetes. Então, na realidade, essas canetas são para diabetes? Isso. A função principal seria essa. Mas como existem outros mecanismos, então se percebeu também que se tu colocasse uma dose alta de um hormônio que não se degradasse por causa desse peptídeo, dessa enzima que não ia degradar, eu também ia parar de comer. Tá, mas aí eu não estou prejudicando outra área da minha vida. Não, daí é o que a gente vai estudar. Tá? Aí é que a gente vai estudar. Nós estamos falando de um hormônio em base mol, né, de peso molecular mol muito pequeno, extremamente pequeno. E estou falando de uma molécula que foi desenvolvida a partir de uma imitação da saliva do lagarto, que a gente não é lagarto, né? Entendeu? E que aí vai chegar no nosso cérebro de outra informação. O Monjaro... Gente, o programa hoje tá bom demais. Já chamou todo mundo aí? Chamou o vizinho, chamou o parente, chama todo mundo. Porque nós vamos aprender agora, verãozinho, todo mundo quer estar com o shape em dia, né? E nós estamos aí nessa febre dessas canetas aí, Monjaro, Ozempic. Então aqui vai ser tudo esclarecido, que pode, que não pode, que faz bem, que não faz. E você vai sair daqui com a sua mente transformada. E para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ele que já é da casa já. Sempre nós gravamos aqui, sempre com assuntos maravilhosos. É o doutor Tiago Rocha. Boa noite, doutor. Boa noite, Deus abençoe. Amém. A pessoa, o pessoal de casa também. Muito obrigado por mais uma vez essa oportunidade. É sempre um prazer, uma honra poder estar com alguém que realmente tem vivido e tem nos ajudado a viver esse processo de renovação. Doutor, a gente sabe que agora estamos no verão. E no verão, sempre essa loucura, né? Aquilo que a gente não fez o ano inteiro, nós queremos resolver em apenas um toque de mágica. E tá uma febre aí dessas canetas de emagrecimento. Doutor, o que você pode nos falar a respeito disso? Explica um pouquinho para nós o que são essas canetas aí, doutor. Então, o cérebro tem uma central de fome e saciedade. Essa central é uma estrutura chamada hipotálamo. De um lado, nós encontramos hormônios aqui, neurônios, que são responsáveis por fazer você ter vontade de comer. E do outro lado, parar de comer. Eles são equilibrados e disparados por hormônios. Então, os hormônios fazem esse trabalho. Nós temos dois tipos de mecanismo. Aquele antes de comer, aquele que me dá fome, e aquele depois que eu como, que é onde vai entrar as canetas aqui. É aquele depois que eu comi, que aí vou ter a saciedade. A saciedade trabalha nesse sentido aqui, tá? De um lado, num grupo de neurônios do hipotálamo, nós vamos encontrar o NPY, que é um hormônio, um neurônio, né? Desculpa, um neurônio que faz esse trabalho. E o outro, um grupo de neurônios também, um deles é o CART, que é um neurônio responsável lá por saciedade relacionado à cocaína, anfetamina. Por isso, olha só a anfetamina, isso é interessante. Por isso que alguns antihistamínicos tiram a fome, por isso que quem usa cocaína não tem fome, tá? Acaba dando esse bloqueio. E quem controla isso tudo são esses neurônios, são os hormônios. Perfeito. Então, ali na década de 90, eles descobriram, como eu falei, na saliva de um lagarto, uma substância que já era conhecida pela ciência, que era responsável pela saciedade, por sinais de saciedade nesse centro do cérebro, no hipotálamo, muito forte, né, que é o GLP-1. O GLP-1 no lagarto é outro tipo de nome. Tá bom? Porém, ele tinha a capacidade de não se degradar. No corpo humano, existe uma degradação muito rápida do GLP-1. Então, quando eu terminei de comer, tá? Acabei de comer, a comida sai do estômago e vai para o intestino. Perfeito. Quando ela começa a ir para o intestino, então o meu corpo vai produzir, tem células que faz isso, o GLP-1. O GLP-1 vai entrar dentro do cérebro por vários mecanismos, porque não é a única função dele. A função dele é regular a glicose, estímulo de insulina, trabalha no coração também. Depois a gente vai conseguir entender um pouco melhor isso aí. E aí, esse hormônio aqui vai dar o sinal lá para a parte que eu falei, do POMC, do CART, você tem que parar de comer. Entendi. Aí o cérebro recebe um sinal, uma matemática, e diz, para de comer.
Só que esse hormônio, o GLP-1, ele é estimulado por impulso, produzido pouquíssima quantidade, e ele tem que ser cortado no máximo de 2 a 3 minutos. Pequena quantidade, e o cérebro, só pouquinha coisa dele vai receber e vai ser cortado. Quem faz isso é outra substância, é um peptídeo, um pedaço de proteína que vai fazer esse trabalho também, tá? Também de corte. Lá na saliva do lagarto tem um tipo de GLP-1 que não dependia desse corte, então ele nunca descia. Entendi. Então o que eles pegaram? Então, eles pegaram e desenvolveram uma droga em laboratório, a partir da década de 90, que é uma droga mais antiga, que fazia esse trabalho. Uma molécula parecida com a saliva do lagarto. Aí chegava no cérebro e recebia um sinal: para de comer. Tá? Só que essa mesma molécula não vai só para o cérebro. Essa mesma molécula vai para outras partes do corpo. Porque ele foi feito para diabetes. Entendeu? Perfeito. Porque também o GLP-1 tem um mecanismo junto com o pâncreas. Então ele foi feito lá, só que aí já descobriram a questão da fome também. Hoje já se descobre muito mais coisas sobre o GLP-1, muito mais coisas sobre ele. Então o que acontece? Eu aplico isso no meu corpo, entendeu? Eu aplico isso e o meu cérebro entende que eu não tenho fome mais, e eu paro de comer. Só que é uma dose muito alta, depois a gente explica isso aqui. Essa a primeira leva disso aqui, do nome mais conhecido, fizemos uma substância, depois outra, aí é o tal do Ozempic. É esse aqui, só que ele dá muito efeito colateral. Extremamente muito efeito colateral. E esse efeito colateral, que é o grande causador de o Ozempic ficar um pouco de lado. Depois eu falo no final qual dos dois que é o melhor, ou o tal do Mounjaro. Entendi. Tá, doutor, mas você falou ali da diabetes. Então, na realidade, essas canetas são para diabetes? Isso. A função principal seria essa. Mas como existem outros mecanismos, então se percebeu também que se tu colocasse uma dose alta de um hormônio que não se degradasse por causa desse peptídeo, dessa enzima que não ia degradar, eu também ia parar de comer. Tá, mas aí eu não estou prejudicando outra área da minha vida. Não, daí é o que a gente vai estudar. Tá? Aí é que a gente vai estudar. Nós estamos falando de um hormônio em base mol, né, de peso molecular mol muito pequeno, extremamente pequeno. E estou falando de uma molécula que foi desenvolvida a partir de uma imitação da saliva do lagarto, que a gente não é lagarto, né? Entendeu? E que aí vai chegar no nosso cérebro de outra informação. O Mounjaro já trabalha com outro ângulo. Porque, olha só, antes de comer eu tenho 2 hormônios principais que vão para o centro do cérebro: grelina e leptina. A leptina sai do tecido adiposo. O tecido gorduroso é um órgão endócrino. É um órgão que tem hormônio ali, que produz hormônio. Um deles é a leptina, que é o hormônio da saciedade. Antes de comer. Porém, a leptina ela é muito duradoura. Ela que controla tudo, a energia. Antes, durante, depois. A grelina não. A grelina é sempre antes de comer. Então, se eu estou, por exemplo, de jejum, a célula do meu estômago, a célula G, vão liberar para o cérebro a grelina. E aí vai mostrar lá no hipotálamo, ó, você está com esvaziamento gástrico. Entendi. Você está com o estômago vazio. Você tem que comer. Isso não entra em GLP-1. GLP-1 é depois que você comeu. Entendi. Porque o mecanismo da fome é muito grande. Eu posso ter fome, entendeu? Porque faltou glicose. Posso ter fome porque faltou gordura. Eu posso ter fome naturalmente, porque existe um sistema do próprio corpo, da natureza, um cérebro antigo nosso, que nós temos hormônios antigos. O animal, por exemplo, ele não tem sensação de comer ali, vou comer ou não vou comer. Ele come porque come. Se eu ficar sem comer, querendo ou não, eu vou comer. Independente, se eu estiver morrendo sem comer, eu vou comer. Porque esse hormônio vai fazer isso. E agora tem outra parte do corpo, outra área da fome que ninguém consegue controlar, que é a parte da emoção. Ninguém vai suprir dopamina. Ninguém vai suprir serotonina. Não existe essa possibilidade. Então, depois a gente vai entender um pouco melhor das canetas, tá? E eu quero mostrar para as pessoas que estão em casa. É um assunto muito complexo, estou falando para leigo, né? Mas isso tem uma aula muito complexa, dá para explicar isso aqui. É tão complexo isso, que isso aqui, para ser estudado, tu tem que sentar a bunda na cadeira, detalhar o negócio, porque senão tu não entende. Mas o mecanismo é esse. E no Mounjaro, ele já descobriu outra coisa. Como o GLP-1 é uma dose muito alta dessa molécula desenvolvida, ele chega no cérebro, ele dá-lhe um baque, um estrondo, pum, muito grande. Então enjoa, dá diarreia muito grande. Os efeitos colaterais, que não são doenças, são efeitos colaterais, são muito grandes. Porém, quando tu come, não é só o GLP-1 que entra em ação.
Temos vários outros, chamam-se incretinas, hormônios. Temos CCK, PYY, que é esse hormônio aqui, ele já entra em outra situação. Para de comer. Cada um tem sua função específica. Tá? Reduz comida. E tem um tal de GIP, que ele não entra bem no cérebro, mas ele controla o GLP-1. Então o Monjaro já seria o GLP-1 com o GIP. Então tem um controle dos sintomas muito maior. Muito maior. Depois a gente vai discutir se isso é saudável ou não, por sentir ou não o projeto. A gente vai estudar esse assunto aí, tá? Então, aí as canetas vão evoluindo. Aí agora já tem com mais molécula ainda. Porque eu tenho o PYY, tenho o CCK, tenho a molécula OX, cada substância. Entrou comida no intestino, essas incretinas vão entrar em ação. Entendeu? Elas vão entrar em ação. E aí eles descobriram essa molécula da saliva do lagarto. Fizeram a molécula parecida, muitas vezes maior. No segundo bloco eu quero mostrar o tamanho da proporção molar disso tudo, de usar uma caneta dessa ou não. Gente, o programa hoje tá bom demais. Já chamou todo mundo aí? Chamou vizinho, chamou parente, chama todo mundo. Porque nós vamos aprender agora, verãozinho, todo mundo quer estar com o shape em dia, né? E nós estamos aí nessa febre dessas canetas aí, Monjaro, Ozempic. Então aqui vai ser tudo esclarecido, que pode, que não pode, que faz bem, que não faz. E você vai sair daqui com a sua mente transformada. E falando em renovação da mente, final de ano chegando, você já tomou alguma atitude para transformar a sua mente? Ainda não? O que você está esperando? O meu livro Renovamente está aqui em minhas mãos, o livro que pode realmente te ajudar a ter uma vida melhor, diferente. A partir do momento que você praticar tudo que tem aqui dentro, tudo que está escrito aqui, que Deus confiou em minhas mãos, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Escute o que eu estou falando para você, nunca mais. Pastor, mas 2025 já está acabando, então quem sabe agora chegou a sua hora de você ver esse processo da sua vida para entrar 2026 arrebentando a boca do balão. Tome atitudes, faça algo novo, algo diferente, leia o livro Renovamente. Se você quer adquirir o meu livro, você pode procurar aí nas redes sociais, nas minhas redes sociais, né? Dione J. Nascimento, no meu Instagram. Ou também você pode procurar aí no Mercado Livre para todo canto do Brasil. Sempre é bom ter você aqui comigo. Está comigo hoje aqui o Dr. Thiago Rocha, mas antes eu quero agradecer aos nossos amigos apoiadores, pessoas que têm realmente investido para que nós possamos estar aqui e abençoar a sua vida. Eu quero mandar um abraço para todo o povo ali, agradecer ao Calibra Acessórios. Fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes, telefone para contato 3628-1414. Você pode ir ali, atendimento diferenciado, se você falar que viu do videocast Renovamente, peças, acessórios para o seu caminhão, você vai encontrar ali. Então chega ali, fala que viu aqui, pode ter certeza que você vai ter um atendimento especial demais. Doutor Thiago, nós estamos falando aqui sobre essas canetas. O doutor falou sobre o GLP-1, né? E tem algum problema, doutor, se a gente usar isso demais? Então, Deus criou uma quantidade mínima desse hormônio. É uma incretina, tá? Então, isso é medido em mol, é um peso molecular que não dá para calcular isso completamente, é muito pequeno. É produzido em impulso. E exatamente no momento que é produzido, tem 2 minutos só, no máximo 3, entra uma enzima que vai fazer esse corte para degradar. Não pode ficar muito tempo no corpo. Perfeito. Isso fica, no máximo, estourado 7 minutos. 7. O GLP-1 molecular, esse farmacológico, ele tem um tamanho muito maior. Eu vou mostrar já didaticamente para você que está em casa. Tá. E ele fica 24 horas ali. Entendi. Entendeu? Quer dizer, ele fica... Olha quanto tempo fica o tamanho recebendo aqui. Nós estamos falando do sistema de saciedade. Porque tem o sistema do pâncreas, tem o sistema do coração, tem vários outros sistemas que o GLP-1 trabalha. Tá. Tem vários outros sistemas que a gente não vai discutir hoje aqui, tá? Então, a quantidade é pequeniníssima. Você tem uma ideia, tá? Se eu fosse comparar a quantidade que o corpo produz de GLP-1 após a refeição, eu colocaria 1 gota de água. Perfeito. Se eu fosse colocar em peso molar, se eu fosse fazer uma comparação, ok? Então o meu cérebro recebe 1 gota de GLP-1, um exemplo, tá? Por momento aí que eu vou estar comendo, terminei de comer, o intestino libera, e das canetas, 1 balde de água. Meu Deus. Então eu até trouxe aqui para o pessoal em casa ter essa assimilação.
exata das coisas, aqui, eu trouxe aqui, tá aqui, onde é que tá? Tá aqui, ó, pronto. Eu trouxe um pinga-gotas, eu trouxe uma esponja que simula o nosso cérebro, tá? Essa esponja, imagina que é o teu cérebro. Aí você comeu, almoçou, saiu a comida do estômago, tá indo pro intestino, tá? Aqui, olha lá, tá gravando? Ó, aí vem uma enzima rapidinho, em 2, 3 minutos tem que acabar com aquilo ali. Não pode ficar muito encharcando o cérebro. Isso aqui não é um balde, o balde é muito mais no que eu expliquei. Aí você vai pegar uma caneta, imagina, é o teu cérebro. Aí você vai fazer assim, ó. Você tá entendendo o que ó o sistema fisiológico desse processo? Então, estamos falando de uma gota, ó, uma gotinha, e estamos falando de um... Isso aqui não é um balde, é muito mais. O que eu transmiti aqui foi o mínimo que pode... Lógico, não é isso aqui, é só a pessoa entender na quantidade molecular o que seria, o que o cérebro recebe. E outra, essa gotinha tem que sair no máximo em 3 minutos. Aqui fica 24 horas. Meu Deus. Você imagina só. Tanto é que a dose é semanal. A dose é semanal desse processo. Do GLP-1. Tá. Aí, no caso do Monjar, já tem o GIP. Tá? Entendi. Que faz o quê daí? Então, daí ele faz o controle. Porque o GIP é um controlador do GLP-1. Ele faz autocontrole. O GIP já trabalha no sistema energético. Isso é uma criação de Deus fenomenal. Porém, é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre esse assunto, que é o que mais me preocupa, tá? Eu estudei isso muito tempo para poder chegar a essa conclusão que eu estou chegando agora aqui. Eu, Thiago Rocha, eu não encontrei, estudando literatura, estudando fisiologia, eu não encontrei. O que eu vou falar é muito profundo. Eu anotei, parei, 58 malefícios fisiológicos, meu Deus, do uso de GLP-1 e GIP. Eu anotei um ou outro. Eu anotei 58. Parei. Mas percebi que passava de 80. Meu Deus do céu. Agora eu não encontrei um benefício fisiológico. Um único, a não ser farmacológico. Que farmacológico é o que o cara emagreceu. Que ele acha que está saudável. Que é o que a gente vai discutir no próximo bloco. E na cabeça dele, ele está saudável. Ele entrou num processo... Por isso que é importante o profissional de saúde entender esse assunto, porque ele vai decidir o que ele vai fazer, o paciente vai decidir o que vai fazer, a pessoa vai decidir o que ele vai fazer. Tá? É um remédio químico, isso tem que ser passado por um médico que entenda muito bem disso, por sinal. Tá? As pessoas elas estão com um problema seríssimo, as pessoas estão usando coisas que são de fora, tá? Que não tem problema. Existe uma patente dentro dessas canetas que alguns países não têm essa obrigação. Por exemplo, o Paraguai é uma delas. Sim. Tá? Uma das nações que não tem essa obrigação. E existe um laboratório que produz esse mesmo produto, GLP-1 e GIP, junto. Tá? Só que daí hoje já não tem caneta. Ainda não tem. Então eles têm de frasquinho, então eles se colocam com seringazinha, a mesma que é para o diabetes, enfim, para quem toma insulina, a mesma coisa. Que tem super qualidade. Também, porque a gente associa que o Paraguai tem coisa ruim só, né? Sim. Isso não é verdade. O Brasil tem coisa ruim, a China tem coisa ruim. Todo lugar tem isso. O Paraguai, apesar que a gente associa isso aí, mas isso não é verdade. Sim. O Paraguai, na verdade, é super potente, né? A gente às vezes só olha meio atravessado ele. Mas tem laboratório, por exemplo, no Paraguai, que é fantástico para isso. Mas isso aí quem determina a qualidade ou desqualidade é médico. Estou falando do processo fisiológico. O processo fisiológico, eu encontrei mais de 58 malefícios e não encontrei um benefício fisiológico, só farmacológico. Quer dizer, tanto é que se tu parou de usar, volta tudo, que é o que a gente vai discutir. Tá. E doutor, e existe algum preparo que a pessoa pode fazer para usar essas canetas? Então, a gente está conversando aqui sobre usar e não usar. Vamos falar de efeito colateral daqui a pouco, tá? E eu já falei que tem 58 fisiológicos. Tá. E a pessoa ainda cismou e decidiu usar. Que é da cabeça, eu quero usar isso aqui. Quero usar. Conversou com o médico, enfim, quero usar um negócio, tá? Aí ela tem que ter um trabalho antes, durante e depois. Porque o contraste disso no corpo é absurdo. Vou dar um exemplo. Tá? Porque essas canetas, elas têm a potência proximal de uma cirurgia bariátrica. É muito tentadora.
ela é muito tentadora, mas muito mais potente a nível mundial, porque ficou mais fácil usar, apesar que são um valor mais caro, mas muito mais fácil de um processo de uma cirurgia bariátrica. Entendeu? Entendi. O primeiro passo é ela saber se ela tem problemas com resistência à insulina, se ela está com problema já de diabetes aqui semi-instalado, se ela tem problema de tireoide ou se ela tem muito processo inflamatório. Fazer exames, por exemplo, como o PCR, até mesmo alguns fatores reumáticos, né? A pessoa pode fazer, porque vai ter gente usando caneta e não emagrecendo. Sim. Vai se decepcionar, porque ela tem problema metabólico. Então, o primeiro passo é observar esses 3 fatores. Entendi. Tá, mas ela cismou em usar. Cismou. O primeiro passo do emagrecimento, emagreci muito rápido. A primeira coisa, eu comecei a me derreter. E o derreter vai formar uma lama muito forte na vesícula. Todo o processo de emagrecimento rápido vai gerar pedra na vesícula. Olha só. E eu vou tirar o óculos, que é sério que eu vou falar. É das cirurgias, se tiver um cirurgião aqui que trabalha com isso, sabe o que eu estou falando. Ou quem trabalha em setor cirúrgico, é uma das principais cirurgias, a maior quantidade de cirurgia feita é retirada de vesícula. Entendi. Entendeu? Por causa de pedra. Eu consigo hoje na natureza facilmente resolver pedra no rim. Consigo facilmente. 1 mês, 2 meses eu consigo resolver, dependendo do tamanho do cálculo, né? Onde se instalou, existem vários suplementos que fazem isso aqui. Agora na vesícula... Não, e quando você perde a vesícula, a literatura é muito clássica para isso aqui. Não tem um dado específico para isso, mas já se consegue mostrar que uma pessoa vive até 7 anos média em estatística quando retira a vesícula. Ela tirou, claro que o intestino ele se adapta bem, com o gotejamento agora, que o fígado produz, a bile vai até o intestino para digerir gordura, só que essa pessoa vai ter um problema de digestão de gordura. Então o primeiro ponto do emagrecimento muito bruto, rápido demais, pode acontecer de tá vindo perder a vesícula. Entendi. Aí ele perdeu a chave mestre das gorduras, que é a coisa mais importante da vida dele. Ninguém vive sem gordura, gente. A maior pregação errada que existiu até hoje foi que nós temos que ter medo de gordura. Foi o maior erro. Porque essa pregação fez com que a gente reduzisse mais nossas gorduras. Sim. Todo hormônio sexual, ele depende de gordura. Testosterona, todos os sexuais dependem de gordura, são formados por gordura. 60% do cérebro é gordura. Você imagina só tu retirando a gordura. Ninguém perde gordura só na barriga. Sim. Ele perde gordura de forma... E o GLP-1 te derrete, porque ele corta completamente a tua fome. O GLP-1 natural ia cortar depois que você comeu, ia ser cortado 2, 3 minutos depois. Esse aqui é um balde de água. Um exemplo, né, ilustrativo. Você vai, o primeiro passo é esse aí. Esse é um dos grandes problemas. Tem mais. Porém, mas se eu faço um jejum, isso é prejudicial? Não, ao contrário. Nós estamos falando de emagrecimento rápido. Ninguém emagrece com jejum. A não ser que tu faça uma dieta restritiva. Ah, boa. Porque estamos falando de caneta, mas nós estamos falando de bariátrica. Estamos falando de dieta restritiva. Aquela pessoa que faz um jejum total, violento. Ela também vai ter esse problema do emagrecimento rápido. Que não é só caneta daí. Tá? Porque elas não são canetas emagrecedoras. O nome certo é caneta inibidora. Sim. Então, lembra do sistema da fome? Então, ou o meu cérebro, ele para a fome, ele coloca a fome antes de eu comer, para me dar fome. A leptina controla isso através do tecido gorduroso. Olha só, aí tu perdeu gordura, tu perdeu um sistema endócrino. O processo inflamatório, tu vai ter mais fome, por isso o reganho de peso é absurdo. Você está vivendo um processo de renovação aí na sua mente. Esse é o nosso objetivo. Entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, porque você tem um smartphone também, você pode estar nos acompanhando aí em casa ou até mesmo no celular, no canal do YouTube, no meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dione com D, D-I-O-N-E, Nascimento Oficial. Todos os dias uma palavra de Deus para a sua vida e o programa também renovamente para abençoar você. Eu quero agradecer a mais um amigo apoiador do nosso videocast novamente. Verão chegando aí e todo mundo pensa, eu preciso ter uma moto, eu quero ir para praia, litoral, eu preciso de uma moto. Então, se você quer comprar uma moto das menores às maiores cilindradas, você pode procurar o Camilo Motos, que fica aqui na cidade de Capivari de Baixo, na BR também 101, próximo aqui da cidade de Tubarão. Então você bota aí nas redes sociais camilo.motos e você vai conseguir conversar com eles lá. Gente, nós temos uma parceria para a vida toda. Se você falar que você viu aqui no programa, com certeza ele vai fazer de tudo para que você saia de lá com a sua moto. E agora
é tempo de praia, é tempo de economizar também na gasolina. Então, faça isso e pode ter certeza que você vai ter um excelente atendimento. Nós estamos aqui com o Dr. Thiago Rocha hoje, estamos falando sobre essas canetas de emagrecimento rápido, os malefícios e benefícios, e o doutor tem explicado aqui com muita clareza para nós. Doutor, muitas pessoas que estão usando essas canetas, elas estão falando que o intestino tranca. Por que isso acontece, doutor? Tranca porque quando eu reduzo a velocidade da digestão estomacal, eu também reduzo o próprio intestino. Quer dizer, um reduz o outro. Porque existe uma conexão nesse princípio. Entendeu? O GLP-1 é para isso. Só que, lembra? Deus criou o GLP-1 natural, que ele é uma quantidade mínima daquilo ali, que tem que ser cortado rapidamente, tá? Porque senão dá uma hipoglicemia. Como ele trabalha muito na insulina, imagina só. Ele começa a trabalhar demais na insulina, a insulina queima o açúcar, baixa demais, reduz a hipoglicemia. Entendi. Entendeu? Você tem que tomar cuidado. Por isso que Deus cortou. E automaticamente, quando tu corta, lentifica muito isso aqui, as tuas fezes ficam mais no intestino. A parte que fica o cocô é no final do intestino grosso. E lá existe na verdade, lá não tem mais água. Já ouviu falar, o médico falando, o nutricionista ou quem for, toma água pro teu intestino. Sim. Fica com as fezes mais mole. Isso não vai acontecer. Na verdade, as tuas fezes, ou elas vão pro intestino já mole, ou elas não vão mais. Quando a pessoa está com o intestino ressecado demais, o corpo está desidratado há tanto tempo que ele pegou a água de lá para usar no corpo. Então, quem não toma água, acaba tomando a água do cocô dele mesmo. Entendeu? Sim. Só que isso não acontece, porque atrasou a digestão, já entrou com pouca água ali, e agora começou a ficar mais seco o ambiente ainda. Claro que é um sintoma, corta o uso, se o intestino estiver bom, ele pode voltar. Tem sintomas que não são doenças. Esse aí não é uma doença. Tá? Então, é porque a gente tem que entender da farmacologia, senão a gente fica achando que tudo vai virar um caos, mas não é. Eu parei em 58 malefícios fisiológicos, tá? Do uso de caneta. Não achei um fisiológico benéfico. Não achei. Pode ser que tenha, tá? Mas não achei. Então é importante a gente estar discutindo isso aqui. O doutor falou que as pessoas que estão usando emagrecem rapidamente. Essas pessoas, elas acham que estão emagrecendo de uma maneira saudável. Na realidade, elas estão se prejudicando, é isso? Prejudicando, porque elas começaram agora a ter uma grande chance de ter problema com a vesícula, que é a mãe das gorduras. Elas começam a ter um problema seríssimo com o coração. Existem cálculos que batem de 90% a 60% a 50% de pessoas que têm emagrecimentos sanfonados, vai e volta, a infartar muito mais fácil. Então, quem tem emagrecimento sanfonado vai infartar muito mais fácil do que qualquer outra pessoa. Que aí eu não estou entrando só em caneta, estou falando em bariátrica, dieta restritiva demais e a caneta. Só que a caneta é muito brusca. Entendi. Ela é brusca e prática. Ela é uma pancada mesmo. E prática, porque ela recebeu um balde de GLP-1 na cabeça. Sim. Entendeu? E aí, só que não é só saciedade. Entendeu? E eu tenho outro problema, porque o GLP-1 também ele é um remédio para o coração. Em doses mínimas. Perfeito. Ele é o protetor do músculo cardíaco. Para isso que ele foi feito também. Porém, quando eu coloco um balde, um exemplo, eu tô falando de balde para você, em caso, entender o que eu quis dizer, né? Só em proporção molar, para você entender aqui, tá? Eu não consigo controlar também. Então, paciente que emagrece e engorda, paciente que emagrece muito rápido, vai ter de 90% para 60% para 50% a mais de chance de ter um infarto no miocárdio. Então, ela infarta muito mais fácil. E isso... coração, que é vida, né, cara? Sim, agora nós estamos falando de derreter. Como eu perdi gordura demais, eu vou perder essa parte aqui, ó. Vai formar o meu bigode chinês. O nome disso aqui, se tiver um especialista em pele, vai entender o que eu tô falando. Chama-se pitose malar, que é o nome científico, mas o nome popular é bigode chinês. Tá. Isso aqui, para voltar... não volta. Nunca mais. Aí ele vai passar o ácido hialurônico, que a maioria é veneno. Ou ele vai fazer, de repente, um preenchimento com outras coisas. Existem várias coisas, tá? Existem os esticadores, os não fiozinhos. Volta mais. Não, ele vai gastar com isso. Vai gastar com isso. Sem contar que está se encontrando um monte de efeito colateral em questão da vagina mesmo. Da questão da vulva, tá? Perde gordura também. Um monte. Já tá todo mundo fazendo isso aí agora, tá? Então, nós estamos falando de coisas... Por isso que eu falei que tem malefício. Tem malefício que é variável.
que pode ser coisa simples, por exemplo, pancreatite. Se encontrou 14 casos com pancreatite, que é inflamação do pâncreas, mas é variável, é minúscula. Estou falando de coisas muito maiores. Isso de uma droga nova. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, tá? Sim. Eu encontrei 58 malefícios fisiológicos e parei de contar. Mas voltando aqui. Só que também a pessoa, por emagrecer muito rápido, ela também perde, ela começa a aumentar as rugas dela. Tá. Eu tenho que falar de forma mais simples, né? Sim. É porque eu tenho essa aula científica. Isso aqui chama-se ruga de acordeon. Parece uma coisa, ela vai ficar assim, ó. Chupada. Aí fica uma ruga de acordeon. Para voltar isso aqui, meu jovem, não é fácil. Entendeu? Então a pessoa ela vai ter que tomar uma decisão em relação ao que já se tem de malefício, ao que se tem de estrago do emagrecimento. Aqui não é nem caneta mais, não é só caneta. O assunto é caneta. Perfeito. Mas se ela fizer uma bariátrica, Tá. se ela fizer um processo de emagrecimento restrito. Falta tempo, eu quero falar do ouro. A pessoa que faz emagrecimento perde o maior tesouro da vida dela. Temos quantos minutos? Temos, acho que uns 5 minutos. 5. Então eu vou deixar o ouro pro final. Tá. Porque a pessoa que faz... Não, eu vou falar agora. Tem 5 minutos, eu vou falar agora, tá? Nós atrapalhamos o coração, aumentamos a chance de infarto, perdemos gordura facial. Dificilmente a mulher vai se sentir bem. Ela perdeu a gordura, vai ficar flácida. Coitada, ela não sabe disso. Sim. Ela não sabe disso. Por desespero e descontrole, ela acabou usando isso. Apesar que a mulher sofre menos efeito do que o homem. Já também é fisiológico isso aqui. Eu estou falando de efeito fisiológico. Eu não vou entrar hoje em efeito farmacológico. Tá? Fisiológico. O que o fisiológico, o farmacológico tem atrapalhado no fisiológico? O fisiológico é como o corpo funciona. Entendeu? Ela faz isso aqui. Eu estou triste e estou preocupado. Tá? Porque nós estamos tomando remédio para dormir, remédio para fazer cocô, remédio para poder comer açúcar, remédio para regular o nosso estresse, remédio para o nosso cérebro, para depressão. Agora estamos tomando remédio para emagrecer. Sabe, eu acho que a gente mudou de geração. Sim. Antigamente a pessoa tinha que resolver alguma coisa, ela sofria e resolvia. Hoje ela sofre, não quer resolver mais. Ela quer uma solução que não existe. Instantânea. Que não existe, tá? Então, assim, ó, a decisão da pessoa de usar é dela. Do profissional de passar, não sou eu que vou determinar. Estou falando da parte fisiológica, tá? Não estou tacando terror nenhum. Eu estou falando da parte fisiológica. E estou falando o que é realmente. Agora ela perde o maior tesouro, o extremo mais tesouro da vida dela. Eu quero deixar para o último bloco o que fazer de melhor. Tá. Mas eu quero deixar aqui a grande salvo aqui, tá bom? Eu queria falar para você. No emagrecimento rápido, você perde o maior tesouro. Muita gente me fala, Johnny, eu sou pobre. Tá. E eu não queria adoecer. Tô ficando velhinho. E o que eu vou fazer? Deus te deu o maior tesouro da sua vida. Posso falar? Fala. O teu músculo. Olha só. Se você perder o seu músculo, você perdeu tudo. Você pode perder dinheiro, mas se perder o músculo, não. É tão sério que sabe que o fisiculturista usa bastante recurso químico para poder estar daquele tamanho e definir daquele jeito que ele está. Mesmo assim, com os efeitos colaterais, fisiologicamente, ele tem 40% de chance de ter menos de ter câncer. Um paciente geriatra, um idoso que tiver músculo, ele tem 40% menos chance de ter câncer. Só por ter músculo. Você nunca vai encontrar um paciente musculoso diabético. Sem possibilidade. Não há possibilidade. O mecanismo de energia do aeróbico, do exercício de corrida, é oxigênio. O mecanismo de energia de musculação, ou antigamente cortar lenha, essa coisa não faz mais nada, tem que ser musculação, que é a sociedade moderna, ele é açúcar. Entendi. Entendeu? Então eu perdi a minha mobilidade, não fortaleço mais os meus ossos, a musculatura, ela é o teu tesouro. E se você fizer uma bariátrica de caneta, que é isso aqui, você pode perder, olha só, 30-35% do peso você perdeu de músculo. E vou falar muito mais além. Muito mais além. Você que treina, eu tô falando para todos, não sei qual público eu tô falando. Mas se tiver um fisiculturista, sabe o que eu tô falando. Para ganhar 1 quilo de músculo, Johnny, não ganha nunca mais. Não ganha nunca mais, cara. E você perdeu, olha só, presta atenção,
O teu estoque potente de energia, que é o glicogênio, que fica muscular, é o mais potente estoque glicogênico. É a única estrutura que, por mais você coma um monte de coisa que não presta, nunca te engorda. Toda pessoa musculosa tem uma dificuldade tremenda de engordar. Mas é difícil engordar o musculoso. Ele pode criar barriga, mas não engorda. Sim. Ele não engorda. O músculo te sustenta. O músculo... Eu sou pobre. Você é pobre, mas você não pode perder o seu músculo. Já foi comprovado que tem musculatura na perna, ela vai viver muito mais, tem menos chance de demência, menos chance de Alzheimer. Olha só. O músculo cardíaco funciona, muda tudo. E aí você tomou, por causa de um emagrecimento rápido, que não é só caneta, bariátrico, dieta muito restritiva, você perdeu o tesouro, a maior bênção da sua vida, tá? Mas Deus cria sempre solução para as invenções que a gente tem, tá? Eu anotei 58 malefícios fisiológicos. Parei porque ia chegar a 80. Estava cansado, muitos dias estudando. E não encontrei um benefício fisiológico. Eu queria que, se você encontrou, por favor, me passe. Que de repente eu pulei alguma área da fisiologia. Estou falando farmacologia. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que é uma decisão que a pessoa tem que ter. Doutor, ok, tô sabendo de tudo isso, mas eu decidi, realmente, eu vou tomar essas canetas. Pagar esse preço, eu quero esse negócio pra minha vida. E aí? Isso. Primeiro que você vai reganhar tudo de novo se tu parar de usar. Então, tá ciente, eu né? vou ganhar tudo de novo. E outra coisa, se eu parar. Quando a gordura é perdida, por fisiologia evolutiva de natureza, ela vai pra barriga. Tá? Então tu ficou aí, se for mulher, com a parte da vagina, né? Da vulva flácida, ficou com pitose malar, caiu tudo aqui, ficou flácida, afetou o coração, pode ter... Sabe, depois de tudo isso aqui, eu decidi, tá? Decidi. Então você tem que decidir mesmo o que você vai fazer. Mas se você decidir, você tem que se preocupar. O que você tem que fazer antes? Você tem que medir esses hormônios que eu falei lá no início. Você tem que fazer o durante, porque não adianta só tomar água. Estamos falando de uma molécula, não sei quantas, não dá para medir isso aqui. O tamanho dela maior. E o corpo pediu para cortar isso aqui. Mas quais são os produtores naturais de GLP-1? Ok. Tá? Que é esse hormônio do intestino que ele vai sinalizar o cérebro para parar de comer quando o estômago está já esvaziando, indo a comida do estômago para o intestino, tá? Fibra. Todo mundo que come fibra é mais saciado. Tem uma ativação perfeita do GLP-1 natural. Primeiro passo, tá? Quanto de fibra por dia? 25 gramas de fibra por dia. Então, se eu bater essa regra de 25 gramas de fibra por dia, eu não preciso de forma alguma me preocupar com gordura. Eu não vou conseguir ter emagrecimento rápido, tá? Porque não presta, nada que é rápido. Já expliquei no início que nem namorar rápido presta. Eu consigo regular isso aqui. Todo emagrecimento é do intestino. E o GLP-1 provou isso. Né? Porque são hormônios, um dos vários hormônios produzidos no intestino que vão ser a grande chave no controle da saciedade. Na verdade, a caneta não te emagrece. Ela tira a tua fome. E automaticamente tu emagrece. Tá? Então, tem uma coisa interessante. Entre Ozempic e Mounjaro, né? Eu vi que tu estava perguntando. Bom, vamos falar. Depois a gente fala isso aqui. Né? Qual dos dois, fisiologicamente, se essa pessoa que é teimosa for querer usar. Ela é teimosa. E ela vai querer usar. Primeiro, esse passo. Segundo, aumentar o porte de gordura que ela precisa comer. Então, óleo de coco extra virgem, top. Manteiga ghee. Posso dar uma palhinha? Um minutinho? A manteiga ghee será o grande estudo do próximo prêmio Nobel. A manteiga ghee ela tem um ácido graxo chamado C15. É a revolução dos ácidos graxos. O último ácido graxo essencial que nós achávamos que tínhamos aqui era o ômega 3. Agora tem o C15. Todo ácido graxo, todo produto que ele é ímpar, ele é anti-inflamatório. Todo produto par, isso é fisiologia profunda, ela é inflamatória. O ômega 3 é ímpar ou é par? É 3? Ímpar. Anti-inflamatório. Entendi. Prostaglandina, essa aqui é uma área mais farmacológica, muito profundo, tá? Que isso é uma cascata de inflamação e dor que a gente tem. Entendeu? Se ela for ímpar,
ela é anti-inflamatória. Se ela for par, ela é inflamatória. Ômega 6 é par ou é ímpar? É par? É par. Sim. Então ela é inflamatória. Ômega 6 é inflamatório. Não posso comer demais. Entendi. Ele tem que ter inflamação, é preciso ter inflamação, mas não pode ter demais. Perfeito. C15 é ímpar ou é par? Ímpar. É ímpar. Então, o C15 já foi descoberto, e eu vou falar isso aqui ao vivo aqui, porque isso é fisiologia. Posso não estar certo nisso que eu estou falando, mas é de se pensar. Provavelmente, eu tenho certeza que eu posso falar isso, é possível que nós estejamos errados em relação ao metabolismo dos açúcares. Não digo em tudo, mas em proximal. Porque às vezes o açúcar não está entrando na célula, não tem nada a ver com insulina. Pode ser a membrana que está dura demais, rígida. Existe algo que leva e traz gordura, chama-se barca metabólica. A barca de gordura. Isso aqui é muito profundo que eu estou falando. Eu estou meio que difícil aqui. E quanto mais gordura eu tiver na membrana da célula, melhor entra tudo. E o C15 é a gordura do futuro. Na Sardenha, um dos povos que mais vive no mundo, são 5, a Sardenha na Itália é 1, tá? Lá eles comem o queijo de ovelha. Olha o queijo de ovelha é riquíssimo em C15. Isso aqui é novidade, ninguém sabe o que eu estou falando. Isso aqui nunca ninguém ouviu. Tá. Tem uma americana que estudou isso aqui, ela escreveu até sobre isso aqui, isso que ninguém ouviu. Então, eu preciso ter gordura boa. Manteiga ghee, óleo de coco, abacate, um bom azeite de oliva, para que eu possa ter uma saciedade maior na minha comida. Entendi. Eu como só um açúcar refinado, um alimento sem fibra, não tem saciedade. E depois, 2, né? Fibra, gordura e proteína. Porque eu tenho que aumentar o meu aporte proteico de uma proteína de alto valor biológico, uma proteína de qualidade, que eu posso fazer em um alimento único, ou eu posso fazer um mix de alimento. Eu posso comer lentilha, grão de bico, posso comer várias coisas que vão gerar. Posso comer o tofu, que é um queijo top de soja. Eu posso comer o natto, que também tem um alto valor biológico, porque é de soja. E também tem a natoquinase, que é uma substância ótima para deixar o sangue mais fininho. Fantástica também. Então, eu tenho que ter uma alimentação capaz. Temos a berberina, que é um fenômeno de produção de GLP-1. Que é o grande hormônio da sociedade. Na verdade, foi descoberto agora, com essas canetas, a fórmula do emagrecimento. Porém, é igual a fórmula da imortalidade. A fórmula, isso está na mão de Deus. Não inventa moda, entendeu? Isso vai dar problema. Vai dar. Quando nós descobrimos, existe substâncias seletivas para COX-1, COX-2. Isso aqui é farmacologia. Eu não vou pular isso aqui, isso é muito complexo, tá? Não vou pular esse negócio aqui, que eu já tô na farmacologia demais, né, Beto? Já tô demais aqui. Então, eu acho que é uma decisão que a pessoa tem que tomar. Eu parei em 58 malefícios fisiológicos, de seus graus variáveis, né? Daqueles graves e daqueles que são passáveis, como eu falei, a pancreatite, que isso aí é irrisório, né? 14 casos mais ou menos tiveram até agora. Então, tem coisas que é só irrisória. Tem coisas que são sinais fisiológicos, como, por exemplo, prende o intestino ou diarreia. Isso não é doença, isso é um sinal farmacológico que bateu na fisiologia. Tá, eu emagreci rápido por causa da caneta, por exemplo. Essa gordura vai pra onde? Essa gordura vai ser derretida, cara. Quem queima gordura vai sair em urina, vai sair em fezes, vai sair no pulmão. O pulmão também libera gordura, tá? Então vai sair pro corpo, vai sair. E aí tu perdeu gordura, automaticamente perdeu o músculo, que aí tu perdeu o teu tesouro. Já veio junto. Entendeu? É como se... perder músculo, Johnny, é como se tu chegasse hoje, abrisse o teu aplicativo de banco e tivesse R$100 no bolso. Acabou! Simplesmente acabou a tua vida. Tanto é que a pessoa envelhece, a primeira coisa que ela entra é sarcopenia, que vai ser o grande estudo dos próximos 10 anos, vai ser sarcopenia. Principalmente por causa, já dei uma palhinha, né? Pra essa questão, tá? Tá, e se a pessoa quer usar mesmo, qual que é a uma menos que ruim? Gente rebelde, cara. Qual que é a menos ruim? Então, deixa eu te explicar. Fisiologicamente, porque uma coisa é o seguinte, tá? Em sintoma é uma coisa, fisiologicamente outra. Se eu fosse... Não vou usar e não sugiro ninguém usar. O Ozempic aqui seria uma melhor opção. Ozempic, tá? Hoje não se usa porque tem um monte de efeito colateral. E a molécula junta de GLP-1 com GIP, ela é mais efetiva para o emagrecimento, com menos efeito. Mas é uma molécula um pouco mais... É uma condição mais difícil para o corpo reagir. Ele lida com uma grande quantidade de um hormônio e agora ele lida com a quantidade de 2 hormônios. Agora tem com 3 também. Entendi. Tem outras canetas, já tem comprimido, já estão desenvolvendo comprimido também com 3 agora. Daqueles mecanismos da saciedade, os mais importantes. CCK,
PYY, o OXY, o GLP-1 e o GIP. Entendeu? Que esses são os grandes mecanismos, tá? Tem um desses aqui, que é o PYY, que a função única dele não é nem da saciedade, para de comer. Sim. E para concluir aqui, o grande segredo do emagrecimento. Esse é o grande. Foi feito um estudo no Japão com mais de 60 mil pessoas e conseguiu comprovar que toda pessoa que é comedora lenta, ela emagrece. Na verdade, eles chegaram à conclusão que 42% da obesidade mundial seria resolvida por aquela pessoa que come devagar. A produção de GLP-1 para quem come devagar, natural, é fantástica. Limpa, nítida, clara. Muito top. Temos um monte, porque tudo que você está fazendo agora para emagrecer rápido, você vai passar muito tempo em consultório, muito tempo em academia, muito tempo. Tu usou uma expressão que eu achei interessante aqui, que foi entendeu? Eu estou dando uma opção fisiológica. Sim, a pessoa perfeito. Que decide, tanto o profissional quanto a pessoa tomar. Tá. Tu falou sobre fazer a bariátrica com as canetas. Achei interessante essa expressão que tu usou. Porque assim, tem realmente, né? Não só, hoje é as canetas, mas teve vários comprimidos também que as pessoas já usaram. Então, se eu usei os comprimidos e fui vindo, fui usando e tal, agora eu usei o Zempic, agora eu tô usando o Mounjaro e daqui a pouco vai surgir outro, eu vou usar também, tá? Eu tô me matando? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E essa aqui não é água mole, não. Entendi. Eu, Thiago Rocha, Dr. Thiago Rocha, sou um cientista nessa área, não faço mais nada da minha vida a não ser estudar. Sim. Pra bobo eu não sirvo, pra besta eu não sirvo, pra melhor que os outros também não sirvo, sou igual a todo mundo, porém eu parei em 58 malefícios fisiológicos e não encontrei um benefício fisiológico a não ser farmacológico, tá? Que sustentasse o uso de uma caneta inibidora de apetite, que é o nome certo. Thiago, na real, essas canetas não conseguem mudar a mente, né? Obrigado. Deus te usou agora, tá? Existe um sistema no corpo, tá? Existe o sistema homeostático, que é tudo isso que eu falei. Existe um sistema no corpo que ele é impossível de ser controlado, que é o sistema dos hormônios da fome e da saciedade, da emoção. Não existe como. A dopamina é tão potente, tá? Que tu pode ser um neurologista mais entendido do mundo, saber tudo de cérebro, que ainda é pouco, né? Sim. Se você tiver vício de cigarro, você pode morar no morro mais perigoso que exista. 2 da manhã, tu vai descer aquele morro e vai comprar cigarro lá embaixo. Então, isso aqui, ô Johnny, é outra tentativa de solucionar um problema que está aqui. Tá na mente. Tá aqui, tá? Então, eu sei que a pessoa, às vezes, ela não tentou de tudo, tá fraca emocionalmente, eu sei disso tudo. É nesse momento que a gente cai nos maiores erros, nos momentos de fragilidade, né? E eu mostrei, tá? Falei de marca, mas não, eu não tô aqui para discutir o que é bom, o que é ruim. Eu falei dos benefícios fisiológicos, enfim, eu expliquei isso aqui e dei uma opção para a pessoa. Tá? E aí o profissional de saúde vai decidir se ele quer passar. Se ele passou, presta atenção. Eu tenho um curso que eu dou desse assunto, tá? Se ele decidiu ser um profissional que vai passar aquilo, ele tem que se preparar para saber de suplementos potentes. Não, suplementos potentes existe no mundo já, tá? Já existe no mundo na farmacologia natural. Para antes, para durante e para depois. E se ele for o cara que não quer passar, ele tem que saber no mínimo tudo sobre durante e depois, porque ele vai pegar paciente que quis fazer. Sim. E tá tudo certo. Que é a vida da pessoa. E a gente não, eu não tô falando de marca, valor, isso é pessoal. Sim. Agora, se eu fosse decidir como pessoa, eu não usaria. Perfeito. Agora a pessoa decide o que ela vai fazer. Vou citar e vou concluir. Eu, Thiago Rocha, estudei por 6 horas diárias, por vários e vários dias sem parar, incansavelmente. Eu encontrei 58 malefícios fisiológicos que não fazem ideia para usar o uso de caneta, não tem lógica, sentido, e não encontrei um benefício. Entendi. Quer dizer, não encontrei nada, só malefício. E encontrei
Qual o benefício? Nenhum. Meu Deus. Tá? Aí a pessoa decide, tá no coração dela, tá? Show de bola. Tiago, obrigado. Doutor Tiago Rocha, mais uma vez comigo aqui. Doutor, quer deixar suas redes, pessoal? Isso. Quem quiser me seguir na rede social, tem um YouTube, Palestrante Tiago Rocha, tem um Instagram, Palestrante Tiago Rocha, _oficial, tem um site, www.palestranteagorocha.com.br. Eu queria deixar uma máxima aqui, tá? Ótimo. Essa máxima é a seguinte: nós jamais podemos ultrapassar o limite de criatura para criador. Uau. O dia que a gente fizer isso, a gente entra em coisas que a gente nunca tem solução. Aconteceu nas Filipinas. Filipinas se tornou vários países no mundo tentaram cuidar da saúde, tentaram resolver a coisa. Nada vai resolver. Nós precisamos de Deus para 100% da nossa vida, né? Verdade. Tá? Meu Deus do céu. Muito bom, doutor Tiago. Obrigado mais uma vez por estar comigo aqui. O ano que vem promete. Faremos muitas aqui. Esse ano promete, ano que vem promete. Vai ser demais. Se eu volto aqui, não sei. Volta. Se Deus quiser, tu vai voltar sim. A minha meta no que vem é viver igual o raio. Cair uma vez só no lugar, depois nunca mais. Então vai cair várias vezes aqui. Gente, obrigado pela sua companhia até aqui. É muito bom poder entrar na sua casa e estar juntamente com você. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo final de semana. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Tchau!